pessoal, tudo bem com vocês? O tema de hoje é a central de lubrificação. Então, a gente vai falar de sistema de lubrificação e de equipamento, que é um sistema muito importante e não pode haver falha, senão a gente tem um prejuízo muito grande aí na ausência de lubrificação. A pedido de um cliente, eu vou estar falando sobre esse tema hoje. Então, a função principal aí dessa central de lubrificação, a gente sabe que é lubrificar o equipamento. Antigamente, quando era a lubrificação manual, tinha que ter a parada do equipamento, né? Tinha que paralisar o equipamento para ir lá bombar. Isso acaba sendo igual a manutenção corretiva e ao custo muito alto. Além de a gente não conseguir uma lubrificação tão eficiente manualmente. E a lubrificação automática a gente não tem paralisação do equipamento. A gente tem uma lubrificação correta e eficiente, ou seja, a central de lubrificação é lucro e benefício para o equipamento. Então a gente vai falar aí dos itens aí que constituem o sistema completo aí da central. Por enquanto a gente vai falar aí só da central, depois a gente vê os outros itens. Então o número 1 é o reservatório de graxa da central. Aqui no número 2 é um daqueles pontos graxeiro. Esse ponto aqui é o ponto correto para poder fazer o enchimento aí do reservatório de graxa. Então é ideal você ter uma bomba aí pneumática, que manualmente vai demorar, mas também dá você inserir nesse ponto graxeiro e encher o reservatório de graxa por esse ponto. Não é o correto, não é no caça-tampa e colocar graxa por cima. Com isso, além de entrar alguma sujeira, pode dar ar, formar bolsas de ar e isso atrapalhar na lubrificação. Então, por isso que o ideal é sempre colocar graxa na central pelo esse ponto de lubrificação 2 aqui. O 3 é o ponto de enchimento das mangueiras. Alguma mangueira rompeu e você substituiu, o ideal é você colocar aí uma bomba manual ou uma bomba pneumática e encher toda a tubulação por aqui para que haja a lubrificação correta. Então, o 4 aqui é a saída da bomba, né? A graxa, aqui a gente tem uma bomba, sai por aqui. O 5 aqui é a válvula de alívio. Se tiver excesso de pressão na linha, a graxa vai sair por aqui, por essa válvula de alívio 5. 6, como a gente falou, é o elemento, né? A bomba. 7 é o botão aqui para a gente acionar manualmente a central de lubrificação. Quando o equipamento está ligado, o motor ligado, se você apertar esse botão aqui, que está aqui onde está a posição 7, a central vai funcionar e vai iniciar o seu ciclo novamente. Número 8 aqui é o painel de ajuste. É aqui que a gente programa quanto tempo a central vai ficar lubrificando e quanto tempo ela vai ficar parada sem lubrificar. Esse botão do lado direito aqui, número 10, é aqui que você programa o tempo de pausa da central de lubrificação, ou seja, o tempo que ela vai ficar parada sem lubrificar após ela terminar o ciclo dela. Esse tempo de pausa, você consegue programar ele da seguinte forma. O primeiro ponto, onde está esse 0,5, isso é 0,5 horas, ou seja, isso é 30 minutos de pausa. E a cada risco que você for subindo, vai aumentando de 0,5 horas a 0,5 horas, ou seja, de 30 em 30 minutos, dando no máximo aqui então 8 horas de pausa. Ou seja, a gente tem aqui 16 riscos de ajuste. Aqui no caso, por exemplo, ela está programado para 3 horas de pausa. Esse ajuste começa com 30 minutos e vai aumentando de 30 em 30 minutos a pausa que o equipamento vai ficar sem efetuar a lubrificação. Então esse é o botão de ajuste de pausa. Esse botão de ajuste aqui é o botão dos ciclos. Então isso significa quantas vezes ela vai efetuar a lubrificação, quantas vezes o bloco progressivo vai efetuar a lubrificação completa. Esse ajuste de ciclo começa com um ciclo, aqui virado apontado para a esquerda, e vai aumentando de 1 em 1, podendo chegar a 16 ciclos. Então aqui ele está programado para 6 ciclos. Então essa é a programação aí que o manual de instruções sugere para o equipamento lubrificar. Uma pausa de 3 horas e uma lubrificação de 6 ciclos completo na central de lubrificação. Então já a gente vai ver como é que funciona esses ciclos aí, o que é 6 ciclos, como que funciona, como que a central identifica cada ciclo. Já a gente vai ver como funciona isso, ok? O LED 9 é a indicação de função e o LED 12 é a indicação de falha. Aqui a gente tem aí algumas formas de monitorar esses LEDs. Então quando você liga o equipamento, esse LED número 9 vai funcionar por 2 segundos e vai apagar, indicando que a central de lubrificação está ok.
Se o LED número 12 ficar piscando no intervalo de 0,5 segundo, o equipamento está com erro de memória. Isso significa que provavelmente você vai ter que substituir a sua central aí, pois a CPU da central está com problema. Já se o diodo número 12, o vermelho, piscar no intervalo de 1 segundo, o equipamento está com erro no monitoramento de ciclo. O que significa isso? Não está chegando o sinal que o ciclo está completado. Então, se ele piscar no intervalo de 1 segundo, provavelmente a sua central vai estar com algum problema, está travada e não está terminando de lubrificar. Aqui a gente tem uma visão geral da central de lubrificação. Então aqui está o nosso reservatório, a nossa bomba. A nossa bomba a gente tem 2 conectores. Esse conector aqui é para o sensor indutivo contador de ciclos, que é o S69, o sensor de proximidade aqui do bloco progressivo. E o outro conector é o conector da alimentação da central de lubrificação. Esse bloco progressivo, normalmente ele fica aqui embaixo da cabine. Como a gente está falando da 220, ele fica aqui, bem abaixo da cabine de operação do carro superior. Em alguns casos ele fica na frente da coroa de giro. Esse bloco de lubrificação é o bloco de lubrificação da coroa de giro. Temos uma outra bombilha que sai da central de lubrificação, que vai para outro bloco progressivo que faz a lubrificação dos pinos, de outros pinos. A gente vai ver quais os pontos que o outro bloco lubrifica. Como é que funciona esse contador de ciclo então? O bloco progressivo lubrifica cada saída, uma de cada vez, e quando ele termina de lubrificar todos os pontos, os 6 pontos, as 6 saídas dele, isso significa que terminou um ciclo. Esse pistãozinho vai aqui para fora e o sensor indutivo identifica isso e é contado como um ciclo. Eu peguei uma imagem aqui do manual de peça da central explodida para a gente falar de alguns componentes aí dentro dela. Então aqui a gente tem a bombinha elétrica que gira ali esse elemento 7, que é um eixo excêntrico que movimenta essas duas bombas, essa e essa, para efetuar a lubrificação. Então a gente tem uma bomba para a coroa e uma bomba para os pinos e buchas do equipamento. Então como que funciona essa bombinha? Esse pistãozinho entra nesse elemento 7 e como ele gira de forma excêntrica, ora ele bomba a graxa para um lado, ora ele bomba a graxa para o outro. Então como que funciona esse pistãozinho? Aquele prato, ele tem esse rebaixo que encaixa a cabeça desse pistão. Então, como ele gira de forma excêntrica, nesse momento ele está succionando a graxa. Quando isso girar para cá, ele vai empurrar o pistão que vai bombar a graxa para esse lado. Então aqui a gente tem o orifício de sucção. No momento que o prato está dessa forma, ele está succionando a graxa. Logo que o prato empurra o pistão para lá, ele vai fechar o ponto de sucção e vai empurrar a graxa aqui para o ponto que a gente quer lubrificar. E quando ele voltar ao ciclo de succionar, essa válvula de retenção vai fechar e ele vai começar o ciclo novamente. Então é dessa forma aí que trabalha esse elemento de bombeamento. Lembrando que quando for substituir esse elemento, tem que tomar muito cuidado. Quando a gente for montar, a gente tem que inserir o elemento dessa forma, inclinado para cima, para que essa cabeça dele entre no prato e encaixe. Se não houver esse correto modo de montagem, você vai acabar danificando o seu pistão. Então, se você montar ele de forma reta, você não vai conseguir encaixar a cabeça do pistão corretamente nesse prato e ele vai ficar aqui para fora. Ele não vai trabalhar bombeando graxa. Aqui a gente tem aí uma imagem dos pontos que a central de lubrificação lubrifica. Então, como eu falei, uma das bombas, no caso desse bloco, lubrifica 6 pontos da coroa de giro. Então, a gente tem um elemento de bomba somente para a coroa de giro. E a gente tem uma outra bomba para um outro bloco progressivo que vai lubrificar o rolamento do tambor 1, do tambor 2, o pino e bucha à base do tele, pino e bucha do pino base do cilindro de basculamento, pino e bucha ali do pino da extremidade do cilindro de basculamento, ou seja, uma bomba para lubrificar a coroa e uma outra bomba para lubrificar o restante da máquina. Agora a gente vai ver para que serve aí aquele LED que fica dentro da cabine de operação que informa o operador se a central de lubrificação está ok ou não. Então logo que você liga a ignição, essa lâmpada vai acender por 1,5 segundo e logo vai apagar. E ela fica acesa o tempo todo quando ele está lubrificando o equipamento. Então após a pausa que ela inicia seu ciclo de lubrificação, em todo o tempo de lubrificação
esse LED dentro da cabine vai ficar aceso. Se o LED lá dentro da cabine ficar piscando em um intervalo de 1 segundo, significa que não está gerando ciclo, ou seja, a central não está identificando os pulsos daquele sensor indutivo que a gente mencionou logo acima, e a gente vai ver ele mais para frente de novo. Se esse LED ficar piscando muito rápido, no intervalo de 0,5 segundos, significa que a central está com problema na CPU e provavelmente você vai ter que substituir ela. Agora a gente vai ver um vídeo de como funciona internamente esse bloco de lubrificação progressivo. Ele é muito importante no equipamento e tem um monte de detalhe que a gente precisa aprender sobre ele. Então a gente tem aí o bloco lubrificando um ponto de cada vez, como a gente tinha mencionado, e aqui a gente tem uma visão em corte de como ele trabalha. Vou dar uma pausa aqui no vídeo para eu poder explicar de forma mais detalhada como ele lubrifica cada ponto. Aqui a gente tem o pistão aí que faz a função da lubrificação. Lembrando que nesse bloco a gente não está com o sensor indutivo, mas vai dar para a gente entender como que esse sensor indutivo trabalha. Então aqui a graxa está entrando, está passando por esse canal. Esse canal nesse momento está livre. Ele vai passar para o próximo pistão. Nesse momento esse pistão está livre, ele vai passar para o próximo pistão. Aqui também a passagem está livre, então ele vai continuar o canal até chegar nesse pistão lá. Então aqui ele vai exercer a função de empurrar esse pistão para o outro lado. Sendo assim, a graxa nesse ponto está sendo pressionada para lubrificar. No caso, vamos ver que lado que ela vai sair, ó. Vai passar por aqui, o caminho está livre e vai lubrificar o ponto número 1. Então a graxa passou por todo o caminho, empurrou o pistão A, dessa forma pressurizou do outro lado até sair aqui na nossa saída 1. A gente vai continuar para ver o próximo ciclo. Lembrando que como esse pistão A está pressionando o outro lado, logo a graxa que está indo para cá vai para o outro lado. Vamos ver? Ó, como mudou o ciclo agora. Então agora a graxa está passando livremente pelo lado direito ao invés do lado esquerdo, está pressionando o pistão B e gerando pressão do outro lado, pressurizando a saída número 2. Vamos continuar vendo o ciclo. Então, esse pistão agora está fazendo movimento. Então, quando ele terminou o ciclo, a graxa que estava empurrando ele para cá não tem mais curso. E como ele terminou de passar, liberou uma passagem desse lado aqui do cilindro B. Então a graxa está vindo até o cilindro C, empurrando ele, pressionando a graxa aqui na saída número 3. Então a gente já está fazendo o terceiro ponto de lubrificação. Como a gente terminou o pistão número C, o caminho da graxa está diferente, então ele está passando pelo A, passando pelo B, passando pelo C e indo lá do outro lado do pistão A, pressionando a graxa desse lado, lubrificando então o ponto 4 e assim por diante, até terminar os 6 pontos de lubrificação. Agora a gente está lubrificando o ponto 5 e agora o ponto 6. Então a gente viu que cada pistão foi movimentado para um lado para o outro, o pistão B para um lado para o outro. Para a gente entender como funciona o sensor indutivo, se a gente colocasse uma hastezinha que fosse aqui para o lado de fora e colocasse o sensor indutivo aqui em cima, então quando o último pistão terminasse seu ciclo para um lado e voltasse para o outro, isso significa que todos já fizeram o movimento e a gente terminou um ciclo completo de lubrificação. O que significa esse um ciclo completo? Que a gente lubrificou os 6 pontos de graxa uma vez. Então isso significa que a gente terminou um ciclo. Então é dessa forma que o sensor indutivo trabalha, identificando um ciclo completo de lubrificação nos 6 pontos. Um detalhe importante sobre esse bloco: se um dia você pegar ele entupido, você vê que está saindo graxa lá pela válvula de alívio, e você colocar uma bomba aqui e verificar que ele não está soltando graxa em nenhum ponto, recomenda que ele seja substituído. Então não é legal você desmontar ele aí, limpar
em montar de novo. É o mais recomendado para se fazer com esse bloco aí, para a gente não ter problema com lubrificação, já que ele é o bloco que lubrifica a coroa. Então é melhor a gente gastar com a substituição do bloco progressivo do que gastar com rolamento de coroa de giro. Vou abrir o esquema elétrico agora para a gente entender como funciona a parte elétrica da central de lubrificação. Conforme eu tinha falado, a gente tem dois conectores. Então esse conector aqui é para controle do LED e o que recebe alimentação para a central de lubrificação funcionar. E esse conector é o conector que recebe sinal do sensor indutivo. Agora a gente vai entender aí no esquema como que os dois trabalham. Então aqui no conector que recebe alimentação, a gente tem o terra, o positivo e o controle aí do LED lá na cabine. Então essa lâmpada aqui acende quando a central quer. Então ela que comanda aí a forma que o LED lá dentro da cabine vai acender. Esse positivo, o pino 5, só recebe alimentação se esse K33 estiver fechado. Para esse K33 fechar, precisa receber uma alimentação da ECU. A ECU só vai mandar alimentação para a bobina desse relé se o motor diesel estiver ligado. Então a ECU interpreta quando o motor diesel está ligado através do alternador, do D+ do alternador. Então assim que o alternador estiver girando ali, a corrente estiver girando ele mandar um positivo para a ECU vai mandar um positivo aqui para essa bobina vai fechar. Se o fusível F37 estiver com positivo, a central vai ser alimentada e vai funcionar conforme ela tem que funcionar. Então a gente falou aí da função de todos os pinos do conector aí de alimentação. Ele controla o LED e alimenta a central de lubrificação. Então o outro conector tem 3 pinos, o positivo, o negativo e o sinal do sensor indutivo. Então ele vê que a gente vê aqui que ele é um sinal on-off. Ou seja, assim que esse sensor indutivo recebe um sinal metálico, ele fecha um contato e manda que um ciclo foi terminado. Assim que o bloco progressivo terminar mais um ciclo, ele vai fechar contato de novo e vai mandar mais um sinal. A central de lubrificação vai parar a lubrificação assim que ela receber todos os sinais conforme você programou no contador de ciclo. Então um teste legal para a gente fazer com o sensor indutivo aí é a gente testar se ele está funcionando. Então aqui no botão de ajuste de ciclo, se você programou, por exemplo, para 2 ciclos, você pode remover esse sensor indutivo e encostar um metal na ponta dele. Ver se o LED vai acender, isso significa que gerou um ciclo. Você remove o metal, encosta o metal na ponta dele de novo, ele vai acender o LED e a central de lubrificação tem que parar de trabalhar. Sendo assim, ela só vai voltar a trabalhar de acordo com o que você programou o tempo de pausa. Se você programou 2 horas, ela só vai voltar a funcionar após 2 horas e vai trabalhar com os 2 ciclos. Uma maneira que você pode testar mais rápida é apertando aqui esse botão para ela funcionar de novo. Aí você pode de novo fazer os testes aí, vamos supor que você programou para 2 ciclos, encosta 2 vezes aí um metal aqui na ponta do sensor indutivo e vê se a central de lubrificação vai parar. Então é dessa forma aí que a gente testa o sensor indutivo para ver se esse cabeamento aqui está ok. Se de repente esse cabeamento aqui está rompido e a central de lubrificação não vai receber o ciclo e sendo assim ela vai trabalhar até gerar o erro. Eu acho que já deu para a gente dar uma boa explicação aqui no esquema elétrico, como que funciona o conector de alimentação, como que trabalha o sensor indutivo, como programar o contador de ciclo e o contador de pausa. Eu consegui um vídeo aí para a gente entender ao todo como que trabalha a central de lubrificação. Essa não é a central de lubrificação da Liebherr, porém é uma central muito similar. Então aqui ela está falando reservatório de óleo, no caso a gente usa a graxa, nosso motor elétrico, aí o painel de erro, que no nosso caso ali está na própria central, a chave de ciclo, o nosso sensor indutivo, o distribuidor ou bloco progressivo e os pontos de lubrificação. Bom, aqui é uma imagem mostrando que equipamento está efetuando lubrificação. Um detalhe aqui que ele está usando um bloco secundário ao invés de 2 blocos. Ou seja, a parcela de graxa que sai desse ponto de lubrificação vai lubrificar os outros 6 pontos do outro bloco. Então aqui está recebendo uma parcela muito menor de graxa do que esses 4 pontos. Então a gente viu que todos os pontos foram lubrificados, logo já saiu um sinal de um ciclo.
Então todos os pontos foram lubrificados novamente e enviou um sinal que terminou 2 ciclos. Como estava programada essa central para trabalhar com 2 ciclos, ela vai pausar o tempo que está programado. Então vamos supor que foi 1 hora. Logo após 1 hora, essa central vai voltar a trabalhar de novo. Novamente ela vai trabalhar mais 2 ciclos e vai pausar. Pausa de novo. Então agora a gente vai falar sobre o que acontece quando a gente tem um dos pontos de lubrificação obstruído. Então a gente está vendo aqui na imagem, quando o vídeo estava rodando, que todos os pontos de lubrificação parou de funcionar. Nenhum ponto mais está sendo lubrificado. Lembra quando a gente viu no bloco progressivo que cada pistão tem o seu movimento para um lado e para o outro, para um lado e para o outro? Então se esse ponto aqui parou de lubrificar, aquele pistãozinho ficou travado, ele não faz mais movimento, logo nenhum pistão vai fazer, sendo assim esse bloco secundário fica travado, não entra mais graxa nele, logo esse bloco também, esse pistão não vai poder trabalhar dessa forma, mas nenhum outro pistão vai poder trabalhar. Esse bloco primário também vai ficar travado, sendo assim a central de lubrificação não vai conseguir jogar graxa para o bloco e vai entrar a válvula de alívio jogando toda a graxa para fora, para não danificar a central de lubrificação. Então a central, após um determinado tempo que ela não recebe sinal do sensor de ciclo, daquele sensor indutivo, ela interpreta que tem algum problema na linha, algum canal está obstruído e ela gera um erro para o operador identificar, que é aquele intervalo de 1 segundo que fica piscando dentro da cabine. Então é dessa forma que gera aquele erro. A central não recebe sinal de um ciclo após um determinado tempo, interpreta que tem algum canal obstruído e gera o erro para o operador. Sendo assim, quando você pegar o erro, você vai ter que ver o porquê que não está gerando o sinal do sensor indutivo. Então quais são as causas aí de a central não receber o sinal do sensor indutivo? A gente pode ter rompimento do fio aí de alimentação do sensor indutivo. O sensor indutivo pode estar desregulado e não está lendo o sinal da haste desse pistão. Então você pode fazer o teste aí desmontando ele e colocando o metal. Se ele estiver funcionando normalmente e estiver regulado, você pode desmontar aí que você vai ter algum ponto de lubrificação obstruído. Então você começa aí a procurar pelos seus pontos de lubrificação, qual bloco aí que está com problema ou qual ponto de lubrificação que está obstruído. Então é isso aí, pessoal. A gente finaliza o tema do central de lubrificação. Então a gente aprendeu aí quais os componentes que compõem o sistema de lubrificação automática do equipamento. A gente viu como é que monta o elemento da bomba. A gente viu aí o esquema elétrico, como é que funciona toda a parte elétrica da central de lubrificação. E a gente viu como é que a gente programa ela. O manual aí recomenda aí 6 ciclos numa pausa de 3 horas. Minha recomendação para vocês aí é que vocês aumentem aí para 8 ciclos e diminuem a pausa para 2 horas. É só um conselho meu, eu prefiro que o equipamento seja melhor lubrificado, é melhor gastar com graxa do que gastar com componente, gastar com rolamento da coroa de giro. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir e se inscreva no canal.